Oi, meu nome é Valentina, eu sou aluna do primeiro ano de informática do Cefet e eu tô fazendo esse vídeo para a matéria de biologia para explicar os ácidos nucleicos e as enzimas. Bom, os ácidos nucleicos são macromoléculas responsáveis por duas funções assim essenciais para o nosso corpo, que são o armazenamento de informação genética e a síntese de proteínas. Por que a síntese de proteínas é tão importante para o nosso corpo? Porque, bom, as proteínas, elas são um composto orgânico que tem várias funções no nosso corpo, que seriam a estrutural, queratina, colágeno, isso tudo é proteína, a energética, elas são a terceira fonte de energia do nosso corpo, sendo a primeira os carboidratos, a segunda lipídios e a terceira as proteínas, uma fonte meio que emergencial. A defesa, os anticorpos também são proteína. A hormonal, por exemplo, a insulina e o glucagon, são formados por proteína. Eles controlam os níveis de açúcar no nosso corpo. E a enzimática também, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais pra frente. Bom, os ácidos nucleicos, eles são formados por nucleotídeos, que são formados por fosfato, pentose, que pode ser desoxirribose ou ribose, sendo que no primeiro caso é DNA e no segundo RNA. E bases nitrogenadas, sendo elas adenina, citosina, guanina, uracila e timina, sendo que quando for uracila vai ser DNA e quando for timina é RNA. Agora, qual que é a função do DNA e do RNA? Bom, o DNA, ele no geral é meio que uma receita assim do nosso corpo, um roteiro do nosso corpo. Ele guarda todas as informações sobre a gente, inclusive meio que a receita das proteínas. Uma coisa muito interessante que eu descobri é que as proteínas, elas são únicas para cada corpo. Por quê? Porque para cada corpo essa receitinha é diferente. Bom, agora sobre o RNA. Tem três tipos: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. Sendo que o mensageiro, a tarefa, a função dele é ele pegar essa receitinha que está no DNA e aí ele meio que escreve uma mensagem, ele decodifica lá e ele escreve. É bem fácil você pegar baseado em qual nome é o que. Ele escreve uma mensagem e aí ele vai escrever o que está nessa receitinha do DNA sobre a síntese de proteínas. O transportador, ele pega com o mensageiro essa receita, esse código, e ele vai transportar para o ribossômico. E o ribossômico tem a função de realmente fazer as proteínas, montar. Agora, sobre os ácidos nucleicos foi isso. Agora sobre as enzimas. O que são as enzimas? São proteínas, né, que têm como função catalisar reações, processos no nosso corpo. Como assim catalisar? Elas aceleram, diminuindo a energia de ativação. O que isso significa? Elas tornam os processos mais rápidos. Uma coisa interessante também que eu achei sobre as enzimas é um jeito de você provar que enzimas existem é você pegar um pedaço de pão, aí você coloca na boca e deixa. Você vai ver que se passar um tempinho, o pão vai ficando mais doce. Por quê? Porque quando as enzimas, elas quebram o pão, as moléculas do pão, elas vão liberando açúcar nesse processo. E aí a sua boca vai sentindo mais doce, assim, o negócio. Como é que funciona, né, esse processo delas acelerarem as coisas? A enzima vai estar aqui, e aí você vai meio que vai pegar um substrato, por exemplo, o pão. Vai vir aqui a molécula do pão, e aí as enzimas, elas meio que soltam, vão quebrando as coisas, sabe? E aí o que era antes substrato vão virar produtos. Então, e outra coisa sobre as enzimas, elas têm um sistema meio que de chave-fechadura, né? É o nome desse sistema. Então, cada enzima, ela funciona com um tipo específico de substrato. Eles meio que encaixam perfeitamente. Não é perfeitamente, né? Tem um estudo mais relativamente recente que existe uma modificação na enzima cada vez que o substrato entra nela. Mas
relativamente encaixa perfeitamente. Então, foi meio que isso. É isso aí.